Dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até as 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. E você também nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também hoje você nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e coloca o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema lá, aqui também, vai lá nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente. Por falar em interagir, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, teremos também uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Isso aí. E também nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Fale sobre ele que eu vou compartilhar o link do Facebook, do ao vivo. Então vamos lá. Canal Programa O Farol no YouTube. Então é muito fácil você acessar. Todos os dias aqui a gente coloca aqui para vocês, disponibiliza um link nos comentários para ficar muito mais fácil você acessar o nosso canal, que é o canal Programa O Farol. Então você clica e entra rapidinho lá no YouTube, no nosso canal, que você vai encontrar todos os nossos programas lá no canal Programa O Farol no YouTube. E lá você vai encontrar, a gente gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho e que também desse aquela curtida, aquele like para ajudar o nosso canal. E que também você compartilhasse. Às vezes você tem uma amiga do seu trabalho, uma prima, uma parente, alguém que você ama, e que essa pessoa está enfrentando algum momento difícil. Às vezes você encontra aqui uma mensagem de fé, de ânimo, de coragem, que pode levar essa pessoa a se fortalecer em Deus. Porque aqui todos os dias, no programa Farol, a gente coloca uma mensagem de fé, a gente lê a palavra de Deus, a gente fala do amor de Deus. Então você que ama alguém, que vê que essa pessoa pode ser ajudada através da mensagem de fé, que é a palavra de Deus aqui no nosso programa, vai lá e compartilha com ela o programa O Farol, tá bom? Então você vai lá e compartilha, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então, canal Programa O Farol lá no YouTube, tá bom? E agora eu quero falar com vocês sobre o tema do dia. Vai falar alguma coisa do canal? Já postei o link, só as pessoas já clicarem agora, que já vai direto para o nosso canal, e lá você se inscreve, você compartilha, você deixa o comentário, tá bom? O nosso tema do dia, não é isso? Sim. Então, diga. Tema do dia de hoje, meu povo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. E nosso tema do dia de hoje é: para você, por que a grande maioria das pessoas não quer se comprometer em fazer uma aliança de servir a Deus e honrá-lo todos os dias da sua vida? Vou repetir. Para você, porque a grande maioria das pessoas não quer se comprometer em fazer uma aliança de servir a Deus e honrá-lo todos os dias da sua vida. Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem com a gente, coloca aqui a sua opinião. O programa Farol está no ar.
É justamente isso. E nós vamos para a reflexão do dia. Ok, Podemos ir? podemos. A reflexão de hoje fala sobre a loja de cachorrinhos. A loja de cachorrinhos. E de cachorro você gosta. Muito. É, na verdade. Não é à toa que lá você cuida de 2. um caramelo. E a minha negona. A minha não, de Tatiano. É, do irmão dela. Mas que está nos teus cuidados agora. E fala o seguinte, a loja de cachorrinhos. O dono de uma loja colocou um anúncio na porta. Cachorrinhos à venda. Esse tipo de anúncio sempre atrai as crianças e logo o menininho apareceu na loja perguntando: qual o preço dos cachorrinhos? O dono respondeu: entre 100 e 500 reais. O menininho colocou a mão em seu bolso e tirou umas moedas. Só tenho 20 reais. Posso vê-los? O homem sorriu e assobiou. De trás da loja saiu sua cadela, correndo, seguida por 5 cachorrinhos. Um dos cachorrinhos estava ficando consideravelmente para trás. O menininho imediatamente apontou para o cachorrinho, que estava mancando. O que aconteceu com esse cachorrinho? O homem explicou que quando o cachorrinho nasceu, o veterinário falou que ele tinha uma perna defeituosa e que andaria mancando pelo resto de sua vida. O menininho emocionou-se e exclamou: esse é o cachorrinho que eu quero comprar. E o homem respondeu: não, você não vai comprar esse cachorro. Se você realmente o quer, eu vou dá-lo de presente. Mas o menininho não gostou. Olhando direto nos olhos do homem, falou: eu não quero que você me dê de presente. Ele vale tanto quanto os outros cachorrinhos e eu pagarei o preço. Agora vou lhe pagar meus 20 reais. E a cada mês darei 5 reais, até que tenha pago por completo. Vai demorar um pouco, né? O homem respondeu: você não quer de verdade comprar esse cachorrinho, filho. Ele nunca será capaz de correr, saltar e brincar como os outros cachorrinhos. O menininho agachou-se e levantou a perna de sua calça para mostrar a perna esquerda, cruelmente retorcida e inutilizada, suportada por um grande aparato de metal. Olhou de novo para o homem e disse: bom, eu também não posso correr muito bem. E o cachorrinho vai precisar de alguém que o entenda. Uau. O homem estava agora envergonhado e seus olhos encheram-se de lágrimas. Sorriu e disse: filho, só espero que cada um destes cachorrinhos tenha um dono como você. Na vida não importa como somos. O que vale é o que alguém nos aprecie e nos aceite como somos, amando-nos incondicionalmente. Um verdadeiro amigo é aquele que chega quando o resto do mundo já se foi. Uau, que lindo. Engraçado que as pessoas têm a vasta menção, eu digo vasta porque é enorme mesmo, achar que por causa de um defeito aquela pessoa é menos capaz ou menos valor, tem menos valor do que aquela que não tem nenhuma deficiência. E sobre deficiência a gente sabe muito bem falar, porque na minha família temos um filho que tem necessidades especiais, então a gente sabe sobre isso. Mas aquele menino não entendia aquele cachorro porque ele
vivia na mesma condição. E ele sabe muito bem entendê-lo, porque esse olhar de que ele vale menos, né? Não, eu vou te dar. Eu vou te dar, não precisa você comprar, porque ele é defeituoso, né? Engraçado que o pior de todos os defeitos é a mentalidade das pessoas. A mentalidade das pessoas hoje em dia que são defeituosas. Não é aquele defeito que a gente tem no nosso corpo, que é aparente, mas o pior defeito que tem é na mentalidade, na forma da pessoa ver o outro, agir com o outro. Porque hoje em dia o preconceito está impregnado na alma do ser humano. O ser humano é muito, muito ruim. E aquela ruindade que está impregnada na alma externa acaba tocando o outro. Na sua forma de agir, na sua forma de se posicionar, na sua forma de tratar o outro com desprezo, porque ela possui algum tipo de deficiência. Então, é claro que essa história traz a gente a refletir quanto o ser humano é preconceituoso quando encontra alguém com algum tipo de deficiência. E alguém vai dizer assim, não, é sim. A gente, infelizmente, tem esse preconceito impregnado na alma, sabe? Para a gente parar de olhar o outro de uma forma com comiseração, pobre coitado, só porque ela possui uma deficiência. Muito pelo contrário. Aquela pessoa é tão capaz como qualquer outra, que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, vamos amar mais o próximo como assim mesmo e parar de olhar as pessoas com comiseração e muito mais, com carinho, com amor e com dedicação, como esse menino olhou para aquele cachorrinho. Nem condições ele tinha de pagar o cachorrinho todo. É isso que ainda me chamou mais a atenção. Ele não tinha condição, mas ele não deixou aquele homem diminuir aquele cachorrinho nem por um momento. Sim. Imagine, R$5 por mês. Por mês. Ele ainda ficava faltando R$80 se aquele cachorrinho foi 100. Né? Então, R$80 dividido por 16 meses, né? Pagando? 16 meses pagando por R$5. Imagina. Mas eu acredito que ele pagou até o último dia. Porque aquele cachorrinho valia cada centavo. E ele queria, vamos dizer assim, não, você não vai poder pagar. Se ela deu 20, ou de repente até o menino, poxa, então se você vai me dar, já os 20 que eu lhe dei, já está pago, porque é defeituoso. Quer dizer, ele via aquele cachorrinho como os demais. Não, se os outros têm um determinado valor, esse também vale tanto quanto os outros valem. E ele disse, eu vou pagar o preço que ele vale. Vou pagar o preço. E é assim, na vida é assim. A gente não tem que ser medido, como você falou, porque tem ou não tem, porque falta ou não falta, mas sim por quem é a pessoa. Por quem era a pessoa. Com certeza. E esse menino deu uma grande lição. Com certeza. A loja de cachorrinho. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Certo, minha esposa? Certo. Foi a reflexão de hoje aí. E o tema de hoje, para você, porque a grande maioria das pessoas não querem se comprometer em fazer uma aliança de servir a Deus e honrá-lo todos os dias da sua vida. Por que será? Porque as pessoas não querem renunciar às suas próprias vontades. Abrir mão, abdicar do controle. Todos nós temos essa coisa de a gente quer viver no controle de tudo, como se a gente pensasse ou achasse que tem essa capacidade de controlar a vida. Ninguém tem. Mas quando a gente perde, porque para você ter uma aliança com Deus, você tem que deixar de ser quem você é para dar o controle da sua vida a Ele. Você passa a honrá-lo e a servi-lo. Uma aliança com Deus Ele é o seu Senhor. Você passa a pertencer a Ele e Ele passa a pertencer a você. É algo que vai além do que as pessoas pensam. É pertencimento, é unção, é união. A aliança é uma união de corpo, de alma, de espírito. E isso realmente assusta aos seres humanos. A grande maioria das pessoas só conhece a Deus no ouvir falar. Ela ouve falar do Senhor. Então, aquilo que ela ouve falar dele, elas pegam e reproduzem.
Mas ter uma aliança com Ele é abrir mão das suas próprias vontades, é renunciar a tudo aquilo que você acreditou, tudo aquilo que você viveu, para viver algo novo com Ele. Então, é uma renúncia muito grande que a pessoa tem que fazer. Então, a grande maioria das pessoas, elas só lembram do Senhor na dor, no sofrimento, na perda, no luto, na doença, num momento muito devastador da sua vida. E quando esse momento muito difícil passa, porque tudo na vida passa, né? Várias estações a gente sempre está vivendo, então vai passar. E quando passa, a pessoa também esquece daquilo que prometeu para Deus, porque aquele momento da dor, todo mundo se volta para Ele. Quer dizer, a grande maioria das pessoas se volta. Quando as outras não se voltam, culpam Ele pela dor que está enfrentando. Mas eu quero dizer que para muitas pessoas, a grande maioria delas não querem renunciar às suas próprias vontades, o seu eu, abdicar de quem elas são, para realmente viver algo novo com o Senhor. Então, você vê, né? Porque a grande maioria das pessoas não quer se comprometer em fazer uma aliança de servir a Deus. Você falou aí que pertence. Passa a pertencer. Passa a pertencer a Deus. Firma uma aliança. E você sabe que a aliança é uma continuidade. A aliança é algo contínuo. Então, a pessoa não quer fazer uma aliança porque vai pertencer continuamente. Ou seja, é algo que não vai chegar ao fim. Isso. Não vai ter um fim. Não tem, começa agora e termina tal dia. Não é sempre. Como um contrato de aluguel que começou hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos vai terminar. Não. É algo que, quando a pessoa faz uma aliança, vai continuar. Aí é que está. Por que muitos também, já falando, e amanhã que nós vamos falar sobre isso, sobre casamento. A pessoa diz, não vou me envolver com isso, não vou fazer isso, porque ela já está pensando em terminar. E é uma continuidade. Você vê que a aliança, ela não tem emenda. Ela é uma continuidade, é algo que não vai ter fim. É uma aliança com Deus que a pessoa faz, então é para não ter fim. Mas como a pessoa pensa assim, poxa, mas tem tantos atrativos nesse mundo que eu quero, que eu gosto, então se eu fizer uma aliança eu não vou poder fazer isso. Não vou poder ser quem eu sou. Eu não vou poder fazer aquilo que eu gosto. Então não vou querer, porque eu não quero pertencer. Eu não quero ter uma continuidade. Eu quero somente algo momentâneo. Eu quero como aquele remédio para tomar para passar a dor de cabeça. Então, uma coisa momentânea. E ali fala sobre fazer uma aliança de servir a Deus e honrá-lo todos os dias da sua vida. Não é por um curto momento, não. É até, deixa eu ver, nós estamos em 2025, até 2030, tá bom? Porque aí 2030 tá bom, não tá? Olha só quanto tempo. Quer dizer, não quer uma continuidade, quer um período, quer um momento. E para Deus não é momento, é uma continuidade. E se eu não estou disposto a abrir mão, se eu não estou disposto a renunciar, então Deus nada feito. Com isso certeza. aí. Vamos aí nossas pinceladas. Enquanto não aparece ninguém, vamos colocar uma canção? Isso, vamos colocar. Tem gente aí? Não. Já dei minha pincelada, já deu a sua. Então vamos para a nossa canção. Que a gente vai começar, com a nossa... Todas as segundas-feiras nós estamos falando sobre Abraão. Isso, Abraão. E a gente vai dar continuidade. Então, o nosso momento com Deus daqui a pouco é Gênesis 15. Pode abrir na sua Bíblia aí. Sim. E nós vamos para essa canção de hoje, Perdão e Salvação. E daqui a pouco voltamos com todos vocês. Eu estava perdido, sem rumo a seguir, no escuro sem esperança, sem saber onde ir. Mas ouvi uma voz suave me chamando para a luz. Foi então que eu encontrei o amor de Jesus. Ele me disse, filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar
Dos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Nas noites mais sombrias senti teu abraço, me guiando com carinho, me tirando do laço. Com teu sangue precioso lavaste meus pecados. Agora sou teu filho, em teus braços guardado. E me disse, filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Não há nada que se compare ao teu grande amor. Me resgataste das trevas, meu fiel Redentor. Eu te louvo, Jesus, por tudo que fizeste. Minha vida te pertence, em ti encontrei a veste. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador. Muito bem, 17 horas e 56 minutos. E estamos de volta com todos vocês. Vamos para o Momento com Deus. Nós já postamos aí Gênesis 15, para você que está nos acompanhando pelo aplicativo da rádio RN Publicidade. Então é Gênesis capítulo 15. E com a gente a nossa pró Juscelia Silva. E ela colocou assim, ó, essa aliança com Deus é a verdadeira, porque nos leva para a salvação. Abraços para vocês. Vem com a gente, pró Juscelia, vem com Pró a Juscelia, gente. vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Então vamos lá? Vamos lá. Gênesis no capítulo 15, dando continuidade. Nós estamos falando todas as segundas-feiras sobre Abrão. É o mesmo Abraão, mas aqui ainda está no momento, na fase em que o nome dele era Abrão, antes de Deus mudar o nome dele para Abraão. E diz assim, ó, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Imagina uma pessoa tendo como escudo o próprio Deus. Que mal! O que virá sobre a vida dessa pessoa? Nada, né? É extraordinário, né? Ele dizer para Abraão que ele era o seu escudo. Não temas.
Não Olha tenha só. medo. Para que você está com medo? Eu estou com você. Eu vou te guardar, eu vou te proteger. Puxa, que maravilha, né? Teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Você vê que Deus falou antes, né? Não temas, não se preocupe não. Eu estou contigo, eu sou o teu escudo. E o teu galardão será, recompensa será grande. Grandíssima aqui tá no meu, grandíssima a tua recompensa. Então, não tenha medo, não olhe o que está diante de você, o que a gente mais faz hoje em dia, né? Todo ser humano é assim. A gente tem a necessidade do concreto. Aquilo que é abstrato, aquilo que a gente não pode ver, nem perceber, nem sentir, nem pegar, aquilo que a gente não pode pegar, né, concretamente, a gente não consegue ter essa segurança. Como Deus falava para Abraão que era com ele cria, mas como ele não conseguia ver Deus, ele não conseguia ver aquilo se concretizando ainda, era só a palavra de Deus, ele verdadeiramente ficava inseguro. Sim. Porque nós, seres humanos, somos assim. A gente quer ver acontecer. Não temos a paciência de esperar o tempo certo. Existe um tempo para acontecer tudo na nossa vida. Há um tempo programado. E aí tinha o tempo de Deus se manifestar na vida de Abraão, mas ele tinha que permanecer o quê? Confiante. E aí ele fala, quer dizer, Deus fala uma coisa e ele: o que me haverás de dar? Olha. Tu continuas sem filho. E o servo, né, nascido na minha casa, o Eliezer, é que vai ser meu herdeiro. Quer dizer, Deus falou para ele confiar, mas ele queria ver. E aí diz mais, né? Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, Deus foi lá e mostrou a grandeza. Conta as estrelas. É isso? Você está me falando de um filho. E eu estou lhe dizendo que a tua descendência será incontáveis. Meu Deus. Olha a grandeza e o cuidado de Deus, de como eu acabei de falar. A gente quer ter o concreto. Então, já que Deus tinha percebido que a gente tem essa dificuldade, que Abraão estava nessa dificuldade, que ele tinha que ver algo para poder crer, ele vem aqui para fora. Olha, as estrelas, algo concreto, algo que ele podia ver. Para que realmente ele se enchesse de coragem e de fé, para que ele entendesse que o que Deus estava preparando para a vida dele era algo extraordinário. Ele nem passava pela mente dele que a descendência dele seria numerosa, incontável. Mas aí Deus fez com ele saísse e ele olhasse, porque para que ele realmente tivesse uma menção da grandeza de Deus, porque realmente as estrelas do céu a gente não pode contar. Rapaz. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Quer dizer, mesmo falando, mesmo mostrando. E aqui diz que ele creu. Sim. E creu ele no Senhor. Ele creu. Quando Deus mandou que ele olhasse para as estrelas do céu, ele acreditou, ele creu. Mas ainda assim ele veio
E disse como é que aquilo ia acontecer, né? Como é que ele ia possuir. Ele queria saber, ele queria ver, ele queria... A Linda estava ali, como vai acontecer? Eu quero saber. As pessoas ouvem, olha, firma uma aliança com Deus, Deus vai te honrar. Se você honrar Ele, se você buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão. Eu creio. Mas aí a pessoa diz, mas vai acontecer como? Quando? Que dia? Como? Como é que Deus vai realizar o poder dele na minha vida? Então, essa expectativa de querer saber que... Não parar de dizer assim, se Deus está me prometendo, a palavra de Deus, ela é vida, Ele é fiel, Ele está comigo, Ele é meu escudo, e Ele vai me guardar. Então, o tempo dele é perfeito. Ele sabe a hora de me abençoar. Mas, na prática, não é bem assim. Porque a pessoa fica querendo essa ansiedade, essa insegurança de querer ver acontecer logo. Quando, que dia, que horas. Foi o que aconteceu com Abraão também. E aí Deus, mais uma vez, aí ele está querendo ver. Então, peraí que ele vai ver. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. O mais legal que eu vejo dessa palavra é que Deus é detalhista. Deus não podia ter pedido a ele, eu quero um bezerro, eu quero uma cabra, eu quero um carneiro. Não, eu quero de 3 anos. Então, Deus, ele é específico naquilo que ele quer. Deus, ele sabe como ele quer, da forma que ele quer, e ele é detalhista, sabe? Da mesma maneira que Deus pede as coisas e ele é detalhista para nos abençoar, ele é da mesma forma. Ele é específico e ele é detalhista. Ele vai nos detalhes. Ele abençoa a gente de uma forma muito maior, muito melhor do que um dia a gente poderia imaginar em ter. Mas quando a gente permanece confiando, por isso que a confiança é algo muito necessário na vida da pessoa. A pessoa crer, confiar naquilo que não vê, naquilo que não sente, naquilo que ela nunca nem percebeu. Então, ela tem que entender e viver. Por isso que a fé é sobrenatural. Né? Então, Abraão, ele, quando Deus pediu para fazer aliança com Abraão, pediu tudo isso, ele foi específico, ele disse, eu quero assim, e com todos os detalhes. Porque quando Deus também foi abençoar a vida de Abraão, também foi nos mínimos detalhes. E você vê, da forma que ele pediu, olha o detalhe como você está dizendo aí. Da forma que ele pediu, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem. Do mesmo jeito que Deus falou, cada um em ordem, não é isso? Isso. As metades, umas defronte das outras. Quer dizer, na ordem que Deus pediu, mas que diferença faz? Não é matemática, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Mas se Deus mandou daquele jeito, então Abrão fez na ordem que Deus pediu e colocando uma metade defronte da outra. Quando a gente pede algo a Deus, a gente quer de qualquer jeito? Não. A gente quer de qualquer forma? Ah, meu Deus, eu quero uma casa. Você quer uma abandonada, com um telhado caído? Você quer melhor. O melhor. Ainda é específico, o jeito, a cor, a forma, tudo do seu jeito, na tal cidade, em tal lugar, tudo específico. E porque para Deus tem que ser diferente? Então é isso que a gente tem que se colocar. Por isso que eu amo a empatia, o colocar-se no lugar do outro. Porque aquilo que eu quero para mim e para o seu Senhor, o seu Deus, tem que ser algo bom, o melhor cordeiro, o mais bonito, o mais gordo, sabe? A melhor cabra, a mais bonita, a mais viçosa, entendeu? Tem que ser o melhor, porque não é para qualquer pessoa, é para Deus. E você vê que no 11 diz, né? Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Quer dizer, aquilo que Deus pediu, aves de rapina, o que vem a ser? Vem todo tipo de coisa. Urubu. Mas traduzindo espiritualmente. Uhum. Maus pensamentos. Sim. É a verdade. Ok. Nos dias de hoje, palavras negativas de alguém, entendeu?
Porque a gente, para encontrar alguém que nos ajude, que diz, muito... olha, eu tô contigo, vamos aí que vai vai dar dar certo. certo. Falamos até igual, né? Uhum. Não, é difícil. Muito. Mas para achar pessoas para lhe desanimar, para lhe jogar para baixo, para dizer que você não vai conseguir, não vai dar certo, você encontra milhares. bastante. É que mais você encontra. Por isso que eu sou extremamente apaixonada por Deus, porque pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelos seus detalhes em nos cuidar e nos amar, pela sua misericórdia que não tem fim, na sua bondade que é infinita, porque Deus não te julga, não te maltrata, não te humilha, não te expõe. Deus é cuidadoso, é zeloso nos mínimos detalhes para nos amar e provou isso dando seu filho na cruz, por amor a cada um de nós. Mas você, na vida, você vai enfrentar os maiores desafios com as pessoas que vai ser contra você. Com a palavra de derrota, de te colocar para baixo. Sempre você vai encontrar pessoas que vai tentar te definhar com as palavras. As palavras que vai dizer, não, menina, isso não é para você. Sim. Você não vai conseguir. Para que você comprou isso? Não vai dar certo. Aqui não é o lugar. Aqui nada que colocam dá certo. Nunca prospera. Então, sempre você vai encontrar pessoas para te incapacitar. Você é capaz, mas elas já vai logo te incapacitar com as palavras. Ela vai tentar te poldar a sua fé, a sua coragem, a força que Deus depositou em você. Sempre você vai encontrar pessoas que vai te colocar assim, aquilo que está frustrando ela, a incapacidade que está nela, a frustração que vive nela. Ela não pode estar com ela sozinha. Então ela vai depositar em você aquilo que está nela, ela vai projetar em você. Então, a gente precisa entender o que Deus me diz a meu respeito. O que Deus fala sobre mim. Então, o que Deus tem para a minha vida? Porque olha o que Deus tinha para a vida de Abraão. Sim. Olha tudo aquilo que Deus fez por ele. Ele teve que obedecer, abandonar, largar. O que você tem que abandonar? O que você tem que largar? Os pensamentos de inferioridade? Os traumas do passado? O que você tem que largar? Abandonar. Porque Abraão teve que abandonar. As aves de rapina. Que é uma das coisas que a gente tem que abandonar. O quê? As palavras que vêm dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é capaz. Porque as aves de rapina vê que você tem um bom pensamento, que você tem uma disposição, que você tem uma fé, que você tem um crer dentro de você de alcançar aquilo. Mas as aves de rapina, que dentro dessa ave de rapina está o não conseguir, o não vai vencer. E está dentro dessa pessoa, mas ela não quer somente dentro dela. Nunca. E ela não quer que você conquiste, ela não quer que você avance. Então ela vai fazer de tudo para jogar dentro de você. Mas cabe a cada um de nós agirmos como o Abrão agiu. Ele as enxotava. Quando vinha, ele as enxotava, porque aquilo foi o que Deus mandou Abrão fazer. E o que está dentro de você é o que Deus está mandando você fazer. Mas as aves de rapina vai chegar para tentar desestimular, te jogar para baixo. E diz mais, o 12, né? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Você viu o que Deus está falando aqui com ele? Foi o que aconteceu. Quando o povo de Israel saiu do Egito. Né? Ficou lá 430 anos, Sim. sofrendo, foi escravo, tal. Deus já estava dizendo para ele o que ia acontecer com a sua descendência. Mas vocês também... Ele falou tudo o que ia acontecer, ia ficar lá por 400 anos sofrendo, mas vocês vão sair com grande riqueza. Foi também o que aconteceu. E você vê que quando eles saíram, adiantando as coisas, né?
Os próprios egípcios que pegavam as riquezas, dizendo, não, tome, vai embora, não queremos mais vocês aqui não, dando riqueza e dizendo, vai-te embora. E ele saindo. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Você vê, o próprio Deus, naqueles animais que ele tinha feito de acordo, em ordem, como Deus tinha falado, Deus passou entre aqueles animais. No passado era assim. Quando a pessoa fazia algum acordo, alguma aliança de compra, de venda, de alguma coisa, eles matavam os animais dessa forma que Abrão fez. Deus estava seguindo, vamos dizer assim, o costume da época. Sim. As pessoas partiam os animais e os dois passavam juntos, dizendo, olha, se eu não cumprir minha parte, você pode fazer comigo a mesma coisa que foi feita com os animais. Quer dizer, era um tipo de uma aliança. Então, quando Deus passou por ali, Deus estava dizendo para Abrão, olha, se eu não cumprir, você pode fazer a mesma coisa comigo. Pense aí. Deus se sujeitou a um juramento, vamos dizer assim, humano, para provar o que eu vou fazer. E já tinha falado antes, sua geração vai ser peregrina, vai ser escrava, mas eu vou julgar esse povo que vai te fazer escravo. Mas quando sair de lá, não vão sair de mão vazia, vão sair com grande riqueza. Eu estou prometendo, e eu vou cumprir aqui eu passando, firmando aliança. É isso que Deus ele faz com cada um de nós. A palavra de Deus não falha. Amém. A palavra de Deus não falha. Ele é fiel, ele é verdadeiro. E aquilo que ele prometeu, ele cumpre. E é o que vai fazer na vida de cada uma dessas pessoas que creem. E que se comprometer em fazer aliança com ele, entregando a sua vida, assim como Abrão entregou a dele. É justamente isso. Então você pode fazer isso agora, hoje mesmo. Essa pessoa pode fazer isso. E eu convido você para nós fazermos esta aliança, fazermos esta oração, tá bom? Então, vamos fazer essa oração? Você já firma essa aliança com Deus. Deus amado e querido, estamos na tua presença, graças te damos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Tu és maravilhoso. Ó meu Deus, essa mensagem que nós acabamos de ouvir aqui, de lermos, meu Pai, em Gênesis, que fala de Abrão firmando uma aliança com o Senhor, e o Senhor, meu Deus, passando entre os animais, firmando uma aliança com Abrão, prometendo que aquilo que saiu da tua boca ia se cumprir. Ó meu Deus, é o que o Senhor quer fazer na vida de cada uma dessas pessoas que firmam também contigo uma aliança, meu Pai. Uma aliança para, meu Deus, essa pessoa, ela renunciar a si mesma, suas vontades, os seus próprios pensamentos, seus achismos, renunciar ao seu próprio eu e firmando uma aliança, meu Pai, de cumprir com a sua palavra. Porque quando firmamos uma aliança, nós vamos até o fim. Como nós falamos aqui, uma aliança é uma continuidade. E se essa pessoa continuar, meu Pai, em aliança contigo, servindo ao Senhor, certamente o Senhor a honrará. E eu peço, ser, meu Deus, com cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas, esse homem, essa mulher, que firma contigo uma aliança, que a tua palavra venha se cumprir na vida dessa pessoa. Deus amado e querido, eu entrego cada uma dessas vidas nas tuas mãos e te agradeço na certeza da tua resposta, da tua vitória, porque o Senhor não falha. Em um nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, e que
Todos que creem, digam amém. E graças a Deus. Teu farol você vai se encontrar. O poder está Muito bem, se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. Muito bem. Então creia e firme essa aliança com Deus. Seja fiel nesta aliança e você vai ver como você vai, assim como Abraão, que Deus disse que a sua descendência seria incontável, assim também a bênção de Deus na sua vida, tá bom? O nosso programa vai ficando por aqui e como sempre a gente fala da nossa loja o Farol Digital, com os personalizados dos serviços que nós prestamos aqui todos os dias, tá bom? E o nosso ao vivo fica por aqui e aqui Silvia Pereira também está com a gente, colocou amém. O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega ele do início, fica gravado. Por enquanto fica gravado, hoje dá para você assistir, mas tem lá o nosso canal com todos os programas, tá bom? E um bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã, terça-feira, farei minha esposa dia do quê? Terça-feira do amor, meu povo. Vai falar sobre o quê? Dos homens. Os deveres. Os deveres. Esqueci a palavra. Dos homens e das mulheres. e Do das casamento. mulheres. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.